continuar falando sobre a arca, e como eu prometi, agora fazendo referência ao Novo Testamento, a Arca da Aliança era um objeto sagrado do Antigo Testamento, que simbolizava a presença de Deus entre o povo hebreu e a aliança de Deus entre os israelitas. A área que era considerada importante, Deus se fez presente e acreditavam que os 10 mandamentos, o bordão de Arão e o pote de maná se encontravam ali dentro. Ela levava alguns símbolos. E todas as vezes que o exército de Israel ia para a batalha, a crença era que a presença de Deus era garantida. E com a presença de Deus, a vitória era garantida ao povo de Israel. A arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e tinha uma tampa de querubins, propiciatório. A tampa da arca era o único lugar no mundo onde era possível expiar os pecados. Era onde era feito o sacrifício. O sumo sacerdote aspergia o sangue do povo para que, através desse símbolo, as pessoas tivessem seus pecados perdoados. A Arca da Aliança foi construída de acordo com a instrução de Deus a Moisés e ficava no tabernáculo, na cidade de Siló. Depois foi transferida para o templo em Jerusalém, aonde ficou no Santo dos Santos. E aí eu estou fazendo a leitura de um texto interessante para que você lembre do que eu contei pela manhã. Até aquele dia, havia um véu que separava. E esta separação era necessária, porque o pecado da humanidade agredia a Deus. O pecado de hoje ainda agride a Deus. Os nossos erros, os nossos pecados ainda agridem a Deus. Mas pela bondade, a misericórdia e pela graça que tem em Cristo Jesus agora, não tem mais separação. Então o nosso pecado não nos separa mais de Deus. Nós precisamos apenas reconhecer. E a primeira coisa que nós precisamos resgatar, da natureza da arca, que estamos fazendo uma analogia de que hoje a arca é a igreja, onde cabe todo mundo cabe aqui, de todos os jeitos, é para todo mundo. O evangelho não é para ninguém diferente ou alguém igual, é para o mundo todo, para todo o que crê. E agora, esse momento, ele nos traz uma orientação. Se não tem mais separação, eu preciso tornar esse ambiente um ambiente sensitível, um ambiente onde eu chegando, eu encontre quem aqui? Deus. Deus tem que estar aqui. Deus precisa estar aqui. E eu não quero, obrigado amado, eu não quero tirar o direito de vocês de pensar como que Deus está aqui. Mas Deus está aqui e nós temos uma musiquinha, né? Tão certo como o ar que eu respiro. Nós já cantamos isso desde pequeno. Deus está aqui por causa de você. Deus está aqui por causa de mim. Deus está aqui. Aí, esta é a relação no Novo Testamento. De um Deus que não tem mais separação, mas agora a igreja está de portas abertas para uma geração. Qual é a característica dessa geração? Pior do que do tempo de Noé e pior do que do tempo de Jonas. Foram as gerações que nós vimos sendo faladas na Bíblia. Olha, essa geração é tão ruim, que eles não irão se arrepender. Mas nós cremos, e é por isso que nós estamos neste lugar, que o arrependimento chegou até a nossa vida. Aqui, a coletividade, ela é feita de pessoas arrependidas dos seus pecados, que optaram a não pecar mais, que permitiram o pecado, e isso faz parte da nossa natureza, coabitar com o que é santo. O pecado continua aí, mas agora o que precisa ter mais evidência na sua vida é o que é santo, não o que é profano. Então nós conseguimos perceber que esse lugar só se torna um lugar passivo da presença de Deus se os que lá estiverem com vontade de se arrepender. Aonde tem gente arrependida, Deus está presente.
Aonde tem gente querendo Deus, Deus está presente. Onde tiver pessoas com coração duro, com coração soberbo, com coração de que, não, eu já sou santo, Deus não fica ali. Deus não habita naquele lugar. Deus não tem espaço, nem na mente, nem no coração de uma pessoa soberba. Por isso, o que Paulo fala lá em Coríntios, ele pega coisas que nós não esperamos para nos confundir, para nos fazer entender quanto que é importante para o arrependimento a humildade, o quanto que é importante para nós nos aproximarmos de Deus, a humildade. E baseado nisso, eu queria que vocês abrissem agora lá no livro de Lucas. Livro de Lucas. 22, versículo 20. Se nós consideramos a aliança de Deus, a que Deus fez no Velho Testamento, importante, e entendemos que estamos aqui por conta dessa aliança, existem algumas orientações especiais. Lucas 22, 20, por favor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Vamos orar. Senhor, pedimos agora o teu Santo Espírito, que por meio da tua palavra, o Senhor nos convença da necessidade de restabelecer a nossa aliança com o Senhor. Coloque, Senhor Deus, em mim e na tua igreja, enxerta em nós elementos do Senhor, para que nos fortaleçamos e tenhamos condições de continuar experimentando a cada dia o teu amor. E que as suas características, essencialmente as que são de Jesus, possam brotar em nossas vidas através desta relação entre eu e o Senhor. Em nome de Jesus, é que eu lhe peço e oro, hoje e sempre. Amém. O que o texto está dizendo? Vamos primeiro enxergar o texto. Do mesmo modo, depois da ceia. A ceia é uma ordenança de Cristo para a igreja. Algumas vezes nós já falamos sobre isso, e hoje nós não estamos no momento de ceia, mas eu queria te explicar isso. Eu preciso te explicar isso. O que significa o pão da ceia? É o corpo de Cristo. Porém, existem muitas pessoas no corpo de Cristo que não estão aptos a estarem no corpo de Cristo. Por que não estão aptos? Porque não passaram por uma mudança, uma conversão, um novo nascimento. Tudo isso vocês já ouviram algum dia. Mas eu vou usar a palavra que eu quero dar destaque esta noite, assim como fiz pela manhã. Não entender o arrependimento. Porque se ele não entendeu o arrependimento, tudo que vem depois ficou em vão. O batismo é em vão, o compromisso com a instituição é em vão, o serviço é em vão, a minha contribuição financeira é em vão, a leitura da Bíblia é em vão, a oração é em vão. Pastor, o que justifica o irmão dizer que se eu não tiver o arrependimento, tudo isso é em vão? Porque Jesus falou que muita gente falaria em seu nome, fariam sinais e prodígios, passariam como se fossem ovelhas, mas eram o quê? Lobos. Pessoas muito ruins, por não terem sido processo de um arrependimento. Eles não passaram pela cadeia
da coisa. Eu vou trocar a palavra cadeia para ninguém falar assim, será que eu tenho que ser preso? Não, pelo processo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo, sétimo passo. Algumas vezes você consegue enxergar isso na vida cristã. E até começa a andar na vida cristã. Mas quando você chega em um determinado momento da vida cristã, a vida para. E aí que está o segredo. O corpo é de Cristo. Eu faço parte agora de Cristo. Existem algumas teorias a respeito desse pãozinho, mas eu não vou me ater a isso. Mas entenda, você faz parte agora de Cristo. A natureza de Deus na terra é a igreja. Como que Deus gostaria que o mundo visse a igreja? Como a noiva de Jesus. Sem mácula, sem pecado, sem rugas. Virgem. Naturalmente limpa. Pronta, adornada, quer dizer enfeitada. Posso até considerar que os dons espirituais dão o toque de Deus à igreja. E para desmistificar isso de alguns, não é porque somos tradicionais que não acreditamos nos dons espirituais, pelo contrário. Nós queremos que Deus evidencie os dons na igreja para que a igreja cresça, porque a igreja só cresce mediante a evidência desses dons. Se você parar para entender, o que está sendo colocado aqui, a aliança diz que você precisa estar vinculado, você precisa estar pertencendo a este grupo espiritual, você precisa estar comprometido. A ceia não é dada de forma livre, são para as pessoas convertidas, que nasceram de novo, que entendem a responsabilidade do corpo, que é a igreja. Parece que isso assusta. Quando você olha o texto, diz assim, o fato de eu considerar que a igreja é este momento para mim, eu estou fazendo muito menos do que podia. Porque agora, que diz o apóstolo Paulo? Para mim o viver é quem? Para mim o viver é quem? Cristo. E nós temos vivido Cristo? Das 24 horas, quantas horas você vive em Jesus Cristo? Então, a ceia aqui, ela é a porta de entrada, ou seja, o seu compromisso com a aliança. A arca foi estabelecida para que as pessoas viessem de qualquer jeito. Mas quando elas chegam aqui, elas têm a oportunidade de serem o quê? Transformadas. Você precisa ser transformado. Você pode chegar de qualquer jeito, mas de qualquer jeito você não fica. Você não consegue resistir à presença de quem? De Deus na tua vida. Isso precisa te incomodar. Então, arrependimento começa quando eu me sinto o quê? Incomodado pelo Espírito Santo. Me falaram quando eu era pequenininho, que quando o Espírito Santo fala, acende uma luzinha. De vez em quando eu fico procurando a luzinha, e ele falando, e eu procurando a luzinha, porque botaram isso na minha cabeça quando eu era pequenininho. Quando você vai pecar, o Espírito Santo acende uma luzinha, não faz isso não. Aí depois eu cresci, pequei, eu entendi que não tem luzinha não. Não tem negócio de luzinha. O Espírito Santo se entristece com o meu pecado, ele chora. O Espírito Santo me incomoda.
ele mexe com a minha cabeça, ele me leva ao sentimento de culpa, ele quer me fazer, o pecado quer gerar a morte, ele quer fazer eu morrer. O pecado faz você sentir vontade de morrer. Mas pela graça, o Espírito Santo não permite que essas coisas ruins aconteçam. Aí você se arrepende. Você precisa se sentir incomodado. Você precisa ter o privilégio de chegar num lugar e a garantia que aquele lugar é de Deus e se sentir o quê? Incomodado. Porque quando você se sente incomodado, muda. Muda. Se não sentir incomodado, você não muda. Passaremos a vida inteira fazendo as mesmas coisas e muitos podem acreditar nisso. Muitos acreditam que o modo de viver que eles têm é o certo. Ainda existem pessoas que acreditam que a maneira como a avó, o avô, ensinou que era a maneira de viver que é o certo, eles ainda continuam vivendo, fazendo aquilo, como se aquilo fosse o certo. Então o Espírito Santo precisa te incomodar. É falta de amor quando nos sentimos incomodados? Não. Não é falta de amor. É falta da bondade e misericórdia do Senhor quando nós sentimos que Deus está chamando a gente e apertando a nossa vida? Não. Não é. Pelo contrário. Nós precisamos chegar aqui disponíveis para isso. E aí a gente não vai personalizar, me perdoe, a palavra não é personalizar, mas personificar o pecado. Porque pela manhã nós entendemos que pelo fato de eu não orar, já é pecado. Não aprendemos isso? Lá em 1 Samuel, capítulo 12. Se eu não oro por você, já cometo pecado. O que aprendemos pela manhã? A falta de respeito a Deus, de temor a Deus e amá-lo de todo o nosso coração, isso é o quê? Pecado. Nós não enumeramos uma série de erros para que alguém diga assim, poxa, eu faço tudo isso. Não. O próprio Jesus fala que existe uma condição para o relacionamento acontecer de maneira saudável. E o que Jesus colocou como condição? O arrependimento. Se você confessar o seu pecado e se arrepender do seu pecado, você vai conseguir entender o que o Espírito Santo tem para fazer na tua vida. Fazendo menção de uma maneira prática, quando você lava uma roupa e coloca para secá-la na sombra, o que acontece? O que acontece? Quem já teve essa experiência? Você lavou a roupa, bota para secar na sombra. O que acontece? Fica cheirando mal. Não fica? Quando você vem na igreja e o Espírito Santo começa a mexer na tua vida e você bota a tua vida na sombra, no conforto espiritual, você sai da igreja cheirando mal. Está com a roupa branquinha, mas a roupa cheirando o quê? Pecado. E quem sente, você se acostuma com o cheiro. Chama memória de cheiro. Nós temos a capacidade de identificar o outro pelo cheiro, a roupa do cheiro, o cheiro de perfume. O meu perfume favorito é Malbec, amadeirado. Está R$169. E quem vende em 4 vezes parcela, pode dar a primeira parcela a partir do dia 28, porque a revista entrega dia 28. Está certo, irmã Adriana? Quem vende Avon aí, por favor, levante a mão. Boticário, nem Natura. Não tem data para entregar?
É isso. Associe as coisas da sua vida prática, irmão. Deus vem, te traz à igreja, mas tem data para entregar o perfume, irmão. O preço já foi pago. Mas tem data para entregar a promessa. Compreenderam? Caraca, pastor, é sério isso? Às vezes eu venho 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas a promessa só vai chegar dia 28. Mas enquanto você está vindo, Deus está lavando a tua roupa e botando no sol. Aleluia. Botando no lugar certo. Te livrando do mau cheiro do pecado, porque vira uma coisa entranhada que não sai nem se por acaso. Por isso eu preciso da arca. Por isso eu preciso da igreja. Porque aqui tem uma aliança que não se quebra. Ainda que eu não seja fiel, o Senhor permanece fiel. Então Ele vai fazer isso. A promessa vai acontecer. É só você ligar um negócio com a outra. Senhor, é isso. Eu preciso ter uma vida de arrependimento. Lembra que João Batista disse para aquela geração que também não era boa na época de Jesus? E eles ali ainda receberam um título a mais. Além de ser uma geração boa, eles eram o quê? Muito falsos. Cobra, víboras. Está escrito lá nos 3 evangelhos que fala sobre a referência de João Batista para aquela geração, era assim: raça de víboras. Morde, assopra, vive uma vida que não presta, come tudo que não precisa, faz tudo que não precisa, anda com roupa de linho bonito. Todo mundo, ele estava falando para as pessoas que viviam a igreja naqueles dias. Traz isso para o seu tempo. Nós podemos estar perdendo o melhor de Deus aqui na terra. Porque não queremos chegar aqui e se arrepender. Não precisa chegar com a plaquinha, eu pequei. A propósito, eu quero lembrar o Lucas, que eu já pedi isso ao irmão, para que os jovens me ajudem, igual os cultos que nós fazemos dos jovens, que as irmãs ficam lá atrás, ficam com a plaquinha, recebem as pessoas. Aquilo a gente pode reproduzir em todos os cultos, aquilo é fantástico. Faço um apelo aos jovens para nos ajudarem a integrar. Não precisa mudar, mas integra. São valores que quando a pessoa chega ali, como você se sente bem chegando e ser bem recebido, abraçado, alguém tira a tua foto, depois manda para o Pedrinho fica fazendo aquelas cenas assim, e bota na tela. Façam isso. Use isso. Se isso é bom, faça para o Senhor. Se é algo que edifica, faça para o Senhor. Então, amados, aquela geração, ela não tinha no coração o desejo de se arrepender. Isso é o que é a ceia. Eu acho que nós estamos chegando no domingo da ceia, não é isso, irmão Ivanildo? No outro domingo, né? O último domingo. Aí todo mundo come o pão. É assim, a gente dá para as crianças, dá para os idosos, dá para os aleijados, para os cegos, para os salvos, para os não salvos. O pão dá para todo mundo. Não tem como separar. Mas nem todo mundo que come está ligado ao corpo. Nem todo mundo que bota aquele símbolo, aquela ordenança de Jesus na boca, está ligado com Cristo. Você precisa se ligar. Você precisa se colocar à disposição de Cristo. Porque a segunda coisa que eu quero destacar aqui, pegou o cálice, dizendo, este cálice, ou seja, aqui está o cálice. Ninguém imagina que aqui é água, tá? Imaginemos que seja o vinho, como a gente pratica. Amém? Amém? E o vinho simboliza o quê? O sangue. Lembra que lá na arca eles faziam sacrifício para perdoar o pecado do povo, o sacerdote? Lembram dessa relação? Lembram disso? Lembram ou não? Sim. Aí Jesus rompeu com aquilo que era velho e disse o seguinte, ó, aí tem sangue.
Primeira coisa, o sangue tem poder. Você pode repetir isso para mim, por favor? O sangue de Jesus. Eu vou completar a frase para não ficar, senão vai falar assim, pastor, aquele sangue da CMS, que era a agência do Luizinho, que fez um teste que não valeu de nada, que matou 4 pessoas de AIDS e depois botou 700 pessoas aí no transplante. Tá certo? Não, não é nada disso. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? O sangue de Jesus tem poder. Primeira coisa que você precisa lembrar do Egito, quando o povo ia passar, um anjo ia matar uma porção de gente. O que Deus orientou o povo? Pega o sangue e passa onde? Na porta. Caramba, pastor, lá em casa, meu Deus, só o sangue de Jesus. Então passa o sangue aonde? Na porta. Você precisa fazer a analogia, comparar as coisas. O anjo do Senhor ia passar aquela noite e os primogênitos, ou seja, a coisa que eles mais amavam, iriam o quê? Morrer. Mas o que simbolizava o sangue de Jesus? Tinha poder contra a morte. Por que eu me arrependo? Para dar permissão ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, a jogar o sangue dele aonde? Em mim. Aí o pecado, que a consequência era a morte, é anulado. Por isso eu preciso do poder do sangue. Porque aí anula, quebra, desvincula. Aí há uma ruptura. Eu falo isso porque cada hora que eu vou falando uma coisa, eu vou lembrando de outras coisas. Tá certo? Quando eu recebo Jesus, aquilo que era maldição, vira o que agora? Bênção. Por causa do sangue. Mas alguém derramou o sangue. O sangue não foi comprado numa bolsa de sangue, não foi transferido de um lugar para o outro, num carro, numa sacola de gelo. Nada disso. O sangue não foi de uma vaca, de uma galinha, como algumas religiões fazem por aí, de um porco. Não. O sangue foi do Filho de Deus. Aquele sangue lá não foi de uma ovelha sem defeito, ou de uma pombinha mais simples, sem mácula nenhuma. Foi do Filho de Deus. O sangue de Jesus. Assim como o corpo é de Jesus, o sangue também é de quem? De Jesus. O arrependimento me faz dar valor a isso. Por quê? Se ele morreu e eu continuo pecando, eu estou anulando o sacrifício dele. Eu estou dizendo para ele, não valeu nada você ter morrido. Já imaginou? Você que não cuida do seu pecado, você que não cuida da sua vida com Deus, você que leva uma vida de qualquer jeito, que acha que estar vivendo uma religião é o suficiente, você está dizendo para Jesus que derramou o seu sangue, olha, não tem o menor valor para mim o que você fez. Mas você falou uma frase antes, que o sangue de Jesus tem o quê? Poder. Mas se você não quer receber o poder, esse sangue não tem poder nenhum. Pastor, é esse que é o meu problema. Eu como pão, bebo vinho, mas continuo a mesma pessoa. Não tem poder de transformar, de mudança. Mas a culpa é do sangue? A culpa é de quem? É minha. Eu preciso desse sangue todo dia. Eu não sei qual é o dia do anjo do Senhor vai na minha casa. Alguém sabe? Eu ouvi uma pessoa fazendo uma enquete na internet e ela perguntou o seguinte para 2 mulheres. Uma psicóloga. Se eu lhe desse R$1.000 e lhe dissesse que você amanhã vai morrer, você preferiria os R$1.000
ou viver? Todas as duas pessoas que estavam na entrevista disseram o quê? O que você imaginou? Quer o quê? Viver. Aí ela aumentou de 1.000 para 1 milhão. E qual foi a resposta? Elas querem o quê? Viver. Para 10 milhões, qual foi a resposta? Você tem 10 milhões hoje para gastar tudo hoje, porque amanhã eu vou buscar tua alma, você vai morrer. Qual foi a resposta? Aí ela vai, finaliza e pergunta, então por que vocês não vivem? Se você sabe que acordar amanhã é mais importante do que 10 milhões de reais, por que vocês não vivem? Sabe, que é algo que chama a atenção. Não vive porque ela acostumou, muitos acostumaram com a vida, distante de Deus. Ainda que Deus tivesse um cesto enorme de bênção, todo tipo de bênção. Em Santa Catarina, tem um lugar onde é a 5ª maior vinícola do mundo em qualidade. E eles estavam dizendo que ninguém sabe como que aquele lugar é tão próspero. E perguntaram para o dono daquela terra, o que você fez para esse lugar? É a 5ª região onde dá a melhor uva, a 5ª melhor uva do mundo. Do mundo. E perguntaram para o dono, o que você fez para a sua uva ser a 5ª melhor uva do mundo? Sabe o que ele respondeu? No dia que eu plantei a primeira uva, eu ofereci para o meu Deus. O dia que ele começou a plantar, a primeira semente, ele disse, Senhor, que seja a melhor uva ao sair daqui. O arrependimento te dá o direito de você dizer para o Senhor, Senhor, eu quero sair daqui a melhor pessoa do mundo. E o que Deus faz quando você está disposto a sair a melhor pessoa do mundo? Deus faz você a melhor pessoa do mundo. É bom ser bom? Ou não é bom ser bom? Eu acho que é bom ser bom. Porque assim nós parecemos com Cristo. E as pessoas começam a ver Jesus Cristo em nós. E eu vou para a minha última colocação. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por quem? Por você. Eu queria te permitir, abaixe sua cabeça, converse com Deus, a pedir ao Senhor para que você saia daqui melhor do que você entrou. E seja essa semana a melhor semana da tua vida com Deus. Não estou pedindo para Deus te dar as melhores bênçãos, porque antes das melhores bênçãos chegar, Ele tem que mudar a sua vida com Ele. Ele tem que te preparar para isso. Porque Ele vai fazer. É promessa dEle. E se você entende que isso pode acontecer com você, se você entende que o Espírito Santo está te promovendo para um outro estágio de relacionamento com Deus, fica de pé, por favor. Fica de pé e diga, Senhor, que coisa tremenda eu saber que do jeito que eu sou, eu posso ser melhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Você pode ser melhor. Senhor, eu posso ser melhor. Pai, muito obrigado a Deus pelas vidas e as decisões que estão sendo tomadas aqui. Decisões essas que estão diante do Senhor. E passamos agora, Senhor Deus, a autorização para que Teu sangue nos cubra com os Teus cuidados. E afaste o pecado de nós.
nos aproxime da tua santidade e nos permita, Senhor Deus, falarmos para o mundo que vivemos esse momento excepcional de relacionamento com o Senhor. É uma experiência única, transversal. Ninguém pode sentir o que eu estou sentindo. E eu não quero sentir nada, nem o que eles estão sentindo. Mas quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que eu vou ter, por ter aberto o meu coração, por abrir o meu entendimento e saber que aquele cheiro daquela roupa, que ainda que estivesse lavada, vai ser mudado pelo aroma de Jesus, pelo cheiro do meu Jesus. Preserva-nos, Senhor Deus, no amor, na esperança e na fé. E eu sei que o maior destes é o amor, Senhor. Nos acrescente amor, em nome de Jesus. Quem sabe esta noite alguém entregou a sua vida pela primeira vez ao Senhor Jesus e gostaria de se manifestar levantando uma das suas mãos. Eu quero pedir ao Senhor para que lhe dê força para caminhar com Jesus. Levante a sua mão e diga: pastor, ore por mim. Eu preciso que o Senhor me ajude a caminhar com o Senhor. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todo sempre. Amém. Vamos.